Boa tarde. Eu me chamo Ângela Fernanda Corvelo de Almeida e vou apresentar para vocês a socialização do meu paper sobre o estágio virtual que eu realizei na Uniaselv. Devido a esse momento de pandemia, o estágio está sendo virtual e vou apresentar para vocês agora os tópicos do meu estágio. Então, a disciplina que eu estou cursando é Letras, Língua Portuguesa. A minha área de concentração foi a formação do professor de Língua Portuguesa. O meu programa de extensão foi a formação e a capacitação docente. Também realizei o projeto de extensão, o planejamento de aula para plataformas de educação online, onde realizei o produto virtual, que é uma videoaula, com o tema também de a formação do professor de língua portuguesa na atualidade. Esse trabalho tem como ideia principal auxiliar o professor da língua portuguesa na preparação e na apresentação de aulas online. Então, devido à pandemia que a gente está vivendo no mundo cada vez mais virtual, então, nós, educadores e futuros educadores, precisamos estar preparados para esta forma de ensinar e de aprender. O objetivo do meu estágio foi apresentar aos professores dicas de plataformas de ensino online, auxiliando o professor na escolha da plataforma que atenda os objetivos de ensino, auxiliar o professor de língua portuguesa na preparação de aulas online, garantir a interatividade entre o professor e o aluno. O meu trabalho foi baseado, teve como fundamentação teórica a educação tecnológica, que deixa de ser uma inovação na nossa vida, fazendo parte da escola, aprimorando esse processo de aprendizado, criando caminhos para a educação e aprendizagem. Então, segundo Peixoto e Araújo, o computador é entendido como uma ferramenta para melhorar o processo de ensino e aprendizado. E o professor, ele é o mediador entre o aluno, o computador e o saber. Então, para haver essa mediação entre essas tecnologias, o professor ele precisa estar preparado, não só conhecendo essas tecnologias, mas conhecendo as necessidades de cada aluno. Porque se a realidade local, a condição de vida, os recursos tecnológicos não fizerem parte da realidade desses alunos, isso pode nos distanciar deles, distanciando o professor e o aluno e dificultando assim a sua aprendizagem. Segundo Belloni, 2001, diante dessa nova situação, o professor ele terá necessidade constante de se atualizar. E esse processo de mudança no ensino faz nós refletirmos sobre a utilização dessas tecnologias, tanto no ensino da língua portuguesa, como na formação do professor hoje na atualidade, explorando todas as possibilidades de ensino. Então, o professor ele não pode ficar parado. Nós temos que nos atualizar, ser um mediador com o aluno, com a aprendizagem. Isso não pode nos distanciar, mas sim nos aproximar do aluno. E por isso que a gente tem que usar ferramentas que estejam ao alcance de todos. E hoje a gente tem muitas possibilidades. A gente pode chegar ao aluno através do celular, que quase todo mundo tem. Se o aluno não tiver condições de estar online, a gente tem que disponibilizar os materiais que eles possam pegar na escola, imprimir, levar para casa. Então, cabe nós, professores,
nos adaptarmos a essas mudanças, fazendo com que o aluno continue atento, sem se distanciar da aprendizagem. Então, esse meu estágio, eu realizei ele na escola Bento Gonçalves da Silva, né, com o seguinte tema: a formação do professor de língua portuguesa na atualidade. Então, devido a esse momento de isolamento que a gente está vivendo, esse meu estágio foi todo virtual. Então, foi através da pesquisa que eu desenvolvi o meu programa de extensão, que é a formação e capacitação docente. Pesquisando sobre plataformas de ensino online, onde eu realizei o produto virtual, a videoaula. Então, através da minha pesquisa, que eu pesquisei sobre as plataformas, como o professor se capacitar para transmitir para o aluno as aulas. Foi uma pesquisa muito proveitosa. Essa pesquisa foi voltada para a videoaula, para ser uma indicação aos professores de língua portuguesa. E nesse estágio virtual, eu realizei a preparação de 5 aulas, né, para as turmas do 6º ano do ensino fundamental. Essas aulas foram exclusivamente planejadas para esse momento de isolamento. Então, eu pensei já em aulas que pudessem ser transmitidas através de WhatsApp, e-mail ou de plataformas. Eu realizei ela para ser transmitida online, tá? Mas podendo ser adaptada para ser dentro de uma sala de aula também. A observação virtual. Nessa observação, eu pude observar, né, que o Colégio Estadual Bento Gonçalves da Silva, ele é um colégio que oferece toda a infraestrutura necessária para o conforto e para o desenvolvimento educacional dos alunos, né? Ele tem internet, banda larga, reciclagem de lixo, biblioteca, laboratório de ciências, de informática, tem área verde, sala do professor, sala de alimentação, tem a secretaria que tanto atende os professores, os alunos, quanto os pais dos alunos, tem a pracinha e também tem uma quadra não coberta. Sobre os meus planos de aula, eu realizei 5 planos de aula, né, para turmas do 6º ano do ensino fundamental. Essas aulas de ensino da língua portuguesa foram de análise linguística semiótica. Elas foram realizadas para ser transmitidas por canais de comunicação. WhatsApp, e-mail e também a opção de ser usadas em plataformas. Como o professor decidir, né? Cabe a ele a melhor forma que ele achar de transmitir essas aulas, mas pode ser passada através de vídeos, materiais impressos também. Então, eu procurei, através da música, dos textos, transmitir aos alunos possibilidades de analisar os textos, né? Diferenciando os variados gêneros textuais, a correção ortográfica e também exercitar os modos verbais. Através de músicas, eles puderam ver as diferenças de falar de cada região, de cada tribo, através dos textos. Então, foi umas aulas bem interessantes e bem proveitosas. A minha vivência de estágio. Eu sei que mesmo sendo um período de pandemia, a gente pode pensar assim, um estágio virtual, como é que eu vou fazer? Eu queria estar na sala de aula, mas veja bem, mesmo sendo um estágio virtual, ele é de suma importância, fundamental para a minha formação acadêmica, porque através dessa pesquisa, desse planejamento que eu tive que realizar, planejar a aula, uma produção de videoaula,
Então, tudo isso me fez entrar no mundo do professor e eu pude me familiarizar com o dia a dia do professor. As dificuldades que a gente passa, os resultados obtidos através do trabalho virtual, tudo serviu de aprendizado e enriquecendo a minha formação, mostrando que precisamos estar sempre nos atualizando como educadores. A gente não pode ficar parado, vamos nos atualizar. A princípio pareceu difícil, né? Tudo era novo para mim, mas eu fui me familiarizando e consegui realizar. É só a gente correr atrás que a gente consegue. Então, falando mais um pouquinho sobre o meu produto virtual, que foi desenvolvido a minha videoaula. O meu público-alvo foi os professores de língua portuguesa. Então, a minha área de concentração ali foi a formação do professor de língua portuguesa. E o meu tema virtual foi o planejamento de aula para as plataformas de educação online, né? Então, através da pesquisa virtual, eu escolhi uma plataforma de ensino para auxiliar os professores de língua portuguesa, onde eu realizei essa videoaula explicando sobre essa plataforma que eu escolhi, que foi o Google Classroom, com o objetivo de ajudar os professores a escolher uma plataforma que atenda às suas necessidades de ensino, né, que possa ser usada para a organização das aulas e compartilhada com todos os alunos, né, que seja de fácil acesso. Então, essa plataforma me chamou muita atenção porque ela também baixa o aplicativo e pode ser usada em smartphones, né, através de um link. Tá? É bem interessante todo esse produto virtual, essa plataforma que eu falei, que é o Google Classroom, também conhecido aqui no Brasil como Google Sala de Aula. Então, ficou aí a minha dica, o meu trabalho, o meu produto virtual para orientar os professores. Aqui tem os slides com um passo a passo do meu produto virtual, a identificação, a videoaula, falando sobre o Google Classroom. Então, tem os slides, as referências. E aqui termina a minha socialização, falando um pouquinho para vocês de como eu desenvolvi o meu projeto de estágio, como foi desenvolvido o meu produto virtual. Espero ter atendido a todas as expectativas e gostaria desde já de agradecer as orientações da minha professora Elaine, muito dedicada, que me orientou, e espero no futuro, como educadora, seguir o exemplo dela, tá? Uma boa tarde para todos e muito obrigado.